Olá, está começando o Maravilha. Hoje, num novo cenário. Continuamos na maravilhosa biblioteca do Sindicato dos Bancários, mas aproveitando um outro espaço dessa biblioteca. O tema de hoje é de extrema importância. Autocuidado. Mulheres, como vocês têm tido a preocupação com o autocuidado? Temos hoje a presença da Liz Cabernon, que é personal yoga e economista, da Rosemary Johan, psicóloga transpessoal e sistêmica familiar, e da Ana Paula Borges Lorenzetti, terapeuta floral e especialista em psicologia transpessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam todas muito bem-vindas. Rosemary, o que tu terias para nos colocar do ponto de vista das mulheres com relação a esta questão do cuidar? Se nós pensarmos num contexto histórico, nós mulheres temos dentro de nós o inconsciente coletivo da nossa mãe maior, conhecida como a Mãe Maria. Então, assim, aquela mãe de todos, aquela mãe cuidadora, aquela mãe que está sempre pronta a dar o que tem de melhor para os filhos. Se nós olharmos a nível cultural, a gente vai vendo que não é bem assim. Houve tempos em que nós mulheres tínhamos todo um espaço onde nós podíamos respeitar o sagrado em nós, um espaço onde nós podíamos olhar para o tempo de cada uma, onde nós podíamos cuidar da nossa menstruação, dos nossos ciclos. Inclusive, outro dia eu assisti o filme Maria Madalena, eu não sei se vocês assistiram, que fala um pouco desse olhar sobre as mulheres naquele tempo, né? Mas é só uma observação que eu quis fazer, eu aconselho as mulheres a assistirem o filme. Mas também, lá nos séculos 17 e 18, as mulheres tinham filhos e esses filhos eram cuidados pelas amas. E depois houve toda uma revolução industrial, as mulheres tiveram que trabalhar, os homens foram para a guerra e a partir disso as mulheres passaram a ser vistas com outros olhos, buscando aprovação, buscando reconhecimento, buscando ser invisíveis, porque parece que ser mãe é ser invisível dentro de um contexto social, dentro de um contexto familiar. Então, isso nos leva a assumir duplas jornadas, né? Nós temos, muitas vezes a gravidez aparece na nossa vida de uma forma não planejada, de uma forma inconsciente, e aí essa criança está aí e a gente tem que voltar para o trabalho e não sabe o que vai fazer com isso, né? Então nós temos que, de uma certa forma, terceirizar. Eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que ele é bem entendido melhor, né? Nós terceirizamos a responsabilidade pela educação dos nossos filhos e esquecemos que esse ser que está aí necessita fundamentalmente do nosso olhar, do nosso cuidado, para que ele possa se estruturar psiquicamente e se tornar um ser humano. Ana Paula, e na tua visão? Acho que a Rose coloca uma questão muito importante, né? E principalmente nessa questão da maternagem, essa questão econômica, né? Hoje em dia a gente acaba confundindo essa questão do valor econômico, né? Porque o que eu percebo assim? Que nós não estamos preparadas para lidar com essa questão da maternagem. Na verdade, né, o cuidado da criança, o cuidado de uma família, de um lar, como a Rose colocou, né, com propriedade, não dá ibope, né?
o que acaba acontecendo? A gente não consegue se colocar naquela condição de sustentadora daquela criança ou daquele lar, porque a gente não é preparada para isso. Né? Hoje em dia a mulher foi treinada e ela é cobrada para uma postura muito mais propositiva, muito mais masculina do fazer. Então, essa questão do feminino, da gente se colocar num recolhimento e num acolhimento, é uma coisa muito difícil. Né? Eu vou citar o caso de uma amiga minha que tem 5 filhos, né? Que antes de iniciar nessa caminhada do sagrado, ela tinha um problema de baixa estima muito grande. Porque ela dizia para mim, olha, eu não faço nada, né? Eu não sou nada, eu não faço nada. Eu dizia, criatura, tu tem 5 filhos e um marido, homens, todos homens, né? Então, assim, nossa, quer dizer, a que ponto nós chegamos de achar que você cuidar das crianças, cuidar do seu lar, cuidar da organização dessa casa, né? Não tem um significado, não tem um sentido. Então, as mulheres não estão preparadas para isso. E economicamente, hoje em dia, é muito mais, digamos assim, é caro você colocar o seu filho numa escolinha. Então, hoje em dia, as mulheres preferem não ganhar nada ou ganhar muito pouco do seu salário e terceirizar o cuidado dessa criança. Talvez também porque haja um desprestígio, na verdade, social por essa mulher que termina ficando em casa, né? Com certeza. A sociedade termina não considerando, não valorizando. Não, né? Valoriza. Quer dizer, como se tu não tivesse valor algum, né? E como se você tu não trabalha, tu não faz nada, como se... Você não faz nada, né? Quer dizer, então, você tem que gerenciar um cardápio, você tem que organizar uma casa, você tem que arrumar essa casa, você tem que cuidar daquela criança. Normalmente, você tem que administrar a questão... do lar, né? E isso parece que isso que não ocupa tempo, não ocupa espaço, não ocupa energia, né? E a Rose colocou sabiamente ali, né? Quer dizer, a mulher, ela se torna invisível. Parece que ela não tem, aquela função, ela não funciona na sociedade. E, no entanto, como a gente estava colocando aqui antes em off, né? Quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista social, dessa desagregação e dessa perda total de significado, de valores, e não digo valores morais porque não é isso, eu estou falando de afeto, da ausência da mulher, né, a ausência dessa nutridora, dessa acolhedora e dessa tecelã que tece nessas relações no seu lar. Deixa eu só dar um toque para o nosso telespectador, que o Maravilha tem agora as redes sociais. Se você quiser acompanhar qualquer um dos nossos programas, eles estão disponíveis no Facebook e no YouTube. Tem muitas temáticas interessantes, como essa que a gente está discutindo hoje, e que a gente está pensando nessa questão do autocuidado. E eu estava pensando um pouquinho, enquanto vocês colocavam, para passar a palavra inclusive para a Liz, essa coisa da mulher como cuidadora, mas até que ponto ela é a cuidadora e dos outros, mas e quem cuida dela mesma? Ela está se dando conta que ela também precisa ser cuidada? Liz? E eu trago 2 autores assim para a roda que para mim são fundamentais. Primeiro, Luiz Fernando Veríssimo, quando ele diz assim, que se nós fôssemos dar conta num dia de mastigar 32 vezes, fazer automassagem, tomar o suquinho de limão, 3 cápsulas de alho, fazer massagem no pé, faltaria dia. Então, o que nasce presente a todas nós é a culpa, né? Essa culpa, a gente foi para fora, foi para o externo, esqueceu o interior e o lar ficou menosprezado. A segunda autora que eu trago, que eu acho que foi brilhantemente trazida pelos sindicatos, foi a Márcia Tiburi, quando ela olhou para um público 99% feminino e tinha alguns homens, e disse assim, o que esses homens fazem aqui? Então aquilo já deixou, né, porque ela tem uma presença de palco. E a segunda questão é que nós fomos para fora buscar um direito que nós não definimos bem o que é esse direitos iguais, só que dentro de casa
não todas e não generalizando, nós nos tornamos um pouco hipócritas, porque a gente quer um direito lá fora, mas aqui dentro só eu sei lavar roupa, só eu sei cozinhar. Eu então fico estressada porque eu tenho que fazer as compras no mercado para a semana inteira para ser economicamente viável. E aí eu tenho que pensar na segunda o que talvez eu possa comer no domingo. E aí começa a culpa. E eu tenho que ser a esposa mais amada e mais sorridente, a companheira. Mas eu tenho que olhar para o espelho e dizer, hoje eu vou arrasar. Mas para isso eu preciso um cabelo, um corpo. Bom, eu fiz tudo isso e por isso a gente está aqui, porque acho que também é falar um pouco do que nós trazemos para isso, né? Economista precisava ter mestrado, aí tinha mestrado, precisava 20 anos numa carreira de uma gestão pública, porque afinal política é uma coisa bem fácil de fazer, né? Bem valorizado também. E aí eu digo, tem uma hora que tu tem que gritar, seja pelo teu sagrado ou por uma doença, uma hora tu vai berrar. E eu pensei, bom, chegou os 45 e agora? Eu vou continuar ganhando só para pagar, porque nós vamos viver numa roda endividada, porque a gente precisa ter a melhor casa, um vestido por dia. Porque nós nos colocaram isso, mas nós aceitamos. E até que ponto eu preciso aceitar? Então eu digo que tem um pouco da nossa meia-culpa, mas não a meia-culpa de não mastigar 32 vezes, mas sim porque nós não sabemos dividir com um companheiro ou uma companheira. E aí, nesse último livro da Márcia Tiburi sobre o feminismo para todas e todos, né? Que o feminismo não é só das mulheres, e os trans, e isso. E aí, quando a gente tem que classificar em gênero, eu tenho que ser masculino ou feminino, eu tenho que ter uma raça, quando a gente vai colocando caixinhas, onde fica essa centelha divina que nos torna único no universo? O que difere o eu, né? Mas o eu que é o sapatinho da moda, o eu que é uma casa de 2 andares, e aí tu escolhe alguém para fazer essa caminhada contigo, um companheiro, mas que tu não divide dentro de casa de forma igual. Sim, ele se acomoda, sim, ele não sabe estender a roupa como nós. Bom, eu vou ter que aceitar, se eu quero cuidar de mim, eu vou ter que aceitar que do jeito que ele botou a roupa, eu também não vou dar muita satisfação. E aí, tu te coloca nessa questão como o teu ser. Não ter a culpa, mas também fazer o que te faz feliz, tá? Se te faz feliz criar o filho, faz com plenitude. Se te faz feliz levantar às 6 da manhã, correr a rotina toda, faz com plenitude. Agora não dá para querer às 11 da noite fazer o pilates, o yoga e tal, e a outra manhã tu de novo estar plena para todo esse ter, né? E aí passa um pouquinho assim, aí nós começamos a ser permissiva. Bom, nós dividimos as contas, aí, mas o meu companheiro fica com a caminhonete e eu fico com o carrinho 1000, né? Querido, hoje ele teve um dia estressante. Não, meu dia com TPM, com menopausa, é um dia maravilhoso. De manhã a gente tem vontade de morrer, ao meio-dia a gente tem euforia e no fim da noite depressão profunda porque não cumpriu o que o Luiz Fernando Veríssimo dizia. Então essa dicotomia está presente. Que bom que a gente pode se expressar, que bom que de vez em quando a gente pode mandar tudo para longe, se recolher, ou não fazer nada e deixar o circo pegar fogo. Mas não reclama, sorri. Ai, gurias, maravilha. Vai para um breve intervalo, voltamos logo em seguida. Maravilha está de volta falando sobre o autocuidado. Gurias, essa questão do autoconhecimento, então, o que é fundamental para a gente dizer para a nossa telespectadora? No sentido de que conhecer-se é fundamental para o autocuidado. Antes de tudo, exatamente, poder pensar que nós somos seres humanos, né? Não somos máquinas. Somos dotadas de várias dimensões do nosso ser. Nós temos o nosso corpo, que
expressa as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então a gente tem essa dimensão do nosso psiquismo, a gente tem uma dimensão mais elevada do nosso ser, que os terapeutas de Alexandria chamam de dimensão noética, que é um coração inteligente que existe dentro de cada uma de nós, dentro de cada ser humano. A gente não pode esquecer dessas diferentes dimensões do nosso ser para que nós possamos entender os nossos limites, para que a gente possa se dar conta que eu sinto e que não tem problema sentir. Às vezes eu sinto raiva de todas as situações. Às vezes eu tenho vontade de estrangular aquela criança que não para quieta, que é o meu filho, que eu amo de paixão, né? Mas somos mulheres, somos seres humanos e essa consciência, no meu ponto de vista, é fundamental para que a gente possa ter um amor maior por si mesmo. Nós somos frutos de uma humanidade desamada. Nós viemos, né, dos nossos antepassados, a nossa bisavó, a nossa avó, a nossa mãe também não tinham esse olhar sobre si. Como nós estávamos falando no bloco anterior, nós somos invisíveis muitas vezes como mães, como donas de casa. E a gente quer se tornar visível, a gente quer ser reconhecida. E aí a gente vai assumindo responsabilidades, vai assumindo uma série de atribuições que nós poderíamos dividir com o nosso parceiro, se houvesse uma consciência, né, do que é um casamento, se houvesse uma consciência de o que é uma maternidade, uma paternidade. Então poder refletir sobre isso, e tu disseste uma palavra fundamental, o autoconhecimento. Então, como é que a gente busca esse autoconhecimento? Como é que a gente busca essa conscientização de que quem eu sou? Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero para mim nessa vida? Eu quero viver enlouquecida, fazendo 1001 coisas, muitas vezes sem qualidade e me trazendo um prejuízo corporal, né, me trazendo doenças, me trazendo estresse, me trazendo efeitos de um envelhecimento mais acelerado, ou eu quero respirar, né, ter consciência de mim mesma, poder ter uma calma maior, poder me apropriar, né, fazer de as mim coisas mesma. no tempo que o meu organismo está dizendo que isso é possível ser feito e não do que as exigências que o dia a dia coloca e a gente vai se submetendo. E aí, Ana? E existe, né? Eu acho que existe uma fantasia muito grande hoje. Eu acho que esse momento que a gente vive da humanidade, eu acho que ele é um momento muito difícil, porque a gente acabou criando, né, fantasiosamente, estereótipos de como deve ser uma mãe, uma mulher, uma profissional, um companheiro, um casamento. Então, assim, e quando a gente cai, né, no sentido da realidade cotidiana, não sabemos lidar com isso, né? Como a Rose colocou, assim, como lidar com essa dimensão toda complexa que é um ser humano, né? E, na verdade, as pessoas acabam se tornando extremamente confusas. Primeiro, porque a gente vem de uma fantasia de uma felicidade linear. Quando chega alguém no meu consultório e diz assim, ai, olha, eu tô com problemas, porque tem dias que eu tô feliz, tem dias que eu sou muito instável, eu não tô feliz sempre. Eu digo, que bom, eu ficaria muito preocupada se você fosse uma pessoa sempre feliz. Porque a humanidade, a natureza humana, ela não é linear. O ser humano não é linear e nós somos seres complexos. E acolher, quando a gente fala, né, como esse autocuidado, esse autoconhecimento, eu acho que passa por um viés muito importante, que a primeira coisa é poder se permitir ser, sentir, escutar, abrir a escuta, né, que os terapeutas, né, colocam. Uma escuta, um acolhimento. E às vezes a gente consegue fazer isso para o outro, mas não consegue fazer para si próprio.
Quer dizer, sim, tem momentos que vão ter raiva, vão ter lágrimas, vão ter tristezas, decepções comigo, com os outros, com a vida, revisões, e isso é a natureza humana. Só que a gente não aprendeu a fluir nas marés dos cíclicos, né? Porque a gente fantasia que a vida é linear. Na ecologia, a gente fala que um sistema está em equilíbrio, quando ele está em equilíbrio, ele está morto. Aquele sistema morreu. Porque a vida, ela contempla necessariamente desequilíbrio. Ou seja, seria romper um pouquinho com essa ideia, nós não somos a Mulher Maravilha. Não. Nós somos mulheres, seres humanos. O programa é maravilha, mas não somos Mulheres Maravilha. Não somos. Eu creio até que somos, né? Isso. Porque seria nos reduzir até um pouquinho, mas como eu digo, não ter essa culpa, né? E sei lá, procura o teu ser e não o teu ter, né? E o teu ser é dentro, ninguém vai fazer por ti. Então nós nos ocupamos o tempo inteiro para não olhar para dentro, para não dizer para o espelho que tem vontade de chorar. Eu fui criada como a maioria de vocês, a gente não pode ter raiva, né? Porque raiva é feio, não é um sentimento católico, né? A gente tem que perdoar todos, sim, a gente tem que perdoar, mas para perdoar tu tem que ir lá embaixo, dar essa limpadinha, para depois tu poder extravasar e aí sim buscar esse equilíbrio, mas dentro desse contexto, nós somos a mulher, gente, fala sério. Nós somos maravilhosas. Somos maravilhosas. Não somos maravilha, mas somos maravilhosas. Tá.